Muito boa noite a você que acompanha a programação da TV Mais. Chegou, hein? Ela chegou com garbo e elegância. A sexta-feira chegou e que sexta-feira, que noite, hein? Boa noite, voz da inconsciência, Marcos Antônio Gonçalves Júnior, tudo bem? Boa noite, Léo. Ainda bem que chegou a sexta-feira, hein, Léo? Ela chegou, e tá quente, a cerveja já tá gelada. Aonde? O espeto tá na brasa. Oi? Ah, para com isso, Opa, para de falar mentira. Coisa vai ser bonita hoje, hein, Léo? Marcos, tudo beleza? Tudo beleza, e você? Antes dos destaques, deixa eu dizer o seguinte aqui, ó. A CBF, ela divulgou hoje, né? Sim. Para a 32ª e para a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, horários diferentes. Jogos às 5 da tarde no sábado e às 6 da tarde no domingo. E vão abolir o horário das 11 da manhã. Mas sabe por quê? Por quê? Porque tá chegando o verão, ó. Com a proximidade do verão, a CBF vai abolir o horário das 11 da manhã. Aí eu fico pensando o seguinte, será que no verão vai fazer mais calor do que os jogos que nós acompanhamos às 11 da manhã? Eu não Será, sei, cara? Não dá pra prever, né? Pô. O clima tá meio maluco, né? Não, porque é o seguinte, aquele Corinthians e Santos, por exemplo, eu escutava o jogo pela Rádio Bandeirantes, o Quesada falou, ó, aqui no gramado, Quesada, repórter, Leandro Quesada, repórter de campo, Grande Leandro Quesada. fazendo meta, né, atrás de um dos gols, falava, ó, sensação térmica aqui mais de 40 graus. Não. A sensação dele é a sensação do jogador. Será que vai fazer mais calor? Eu acho que não faz muito sentido esse argumento em si, né? Pois Mas, é, enfim, um argumento tanto que não... quanto dúbio, né? Pois é. Mas é o seguinte, vamos aos destaques. Falando do São Caetano, é o que interessa. O São Caetano joga neste domingo contra o Coruripe. Vale vaga para a próxima fase da Série D. Vamos falar também do São Bernardo. O Bernô tem um jogo importantíssimo. Mais do que importante, é fundamental contra o Ituano amanhã no 1º de maio. Tem segunda divisão, tem sub-20, tem muito mais. Tem prêmio para você que participa hoje, ao final do programa. Os nomes dos dois sortudos, das duas sortudas, ou do sortudo e da sortuda, que vão almoçar muito bem, sabe aonde, Marcos? Aonde? Lagábia, em acredito. 2 endereços, Baeta Neves 96 e Armando Ítalo 7688, no Lagábia. Só não come quem não conhece. Exatamente. E olha, bom, a comida do seu Aloysio, junto com toda a equipe do Lagábia, é demais. Um buffet diferenciado. Aquele até, arroz com brócolis lá, eu vou te falar, hein, meu. É bem legal, é bem legal. Tá louco. Simbora, vamos lá, começando com a Série D do Campeonato Brasileiro. O São Caetano faz um jogo importante contra o Coruripe no próximo domingo, mas eu disse assim, importante porque o São Caetano já está praticamente com a vaga na próxima fase da competição. Por quê? Porque venceu o primeiro jogo por 3-0 fora de casa e nesta fase da competição, o gol fora de casa tem peso também. Ou seja, o São Caetano precisa perder por 4-0, né, para que o Coruripe, o time de Alagoas, consiga a classificação. E um diferencial para este jogo, o São Caetano, junto com a Federação Paulista de Futebol, lançaram uma campanha e o torcedor pode trocar o ingresso por 2 garrafas PETs. Mais de 1.500 ingressos foram trocados e o técnico Luiz Carlos Martins comenta em relação a isso, a presença do torcedor no estádio. O apoio do torcedor ele é importante em todo sentido, né? E espero que compareça, né? O São Caetano, todos nós sabemos e vocês sabem da força da camisa. Eu tenho costume de falar que a nossa torcida é uma pequena grande torcida. Aqueles que vêm para torcer de verdade mesmo, vêm para incentivar. Eu já tive aqui há 14, 15 anos atrás, né? E essa promoção aí da PET, favorecida pela Federação Paulista, né? É ótima para todos. Nosso presidente, Dr. Reinaldo, da Federação, está de parabéns. E a gente espera que continue dessa forma e sempre dando um apoio para o futebol, principalmente para o futebol paulista. É bom para todos nós e para todos nós profissionais também. São Caetano que não tem mudanças para esta partida. Aqui, Carol, nessa câmera aqui, Carol, aí, ó. O São Caetano não tem mudanças para esta partida, deve ser a mesma equipe que enfrentou o Coruripe lá em Alagoas, assim disse o técnico Luiz Carlos Martins. Coloca a tabela completa aí dos jogos
da fase oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O Craque enfrenta o Botafogo, que pode ser o adversário do São Caetano na próxima fase, Remo e Palmas, Rio Branco e Caldense. No domingão, Campinense e Operário, São Caetano enfrentando o Coruripe às 4 da tarde, Anacleto Campanella, vale a sua presença, torcedor. Troca de ingressos ainda amanhã e também nas bilheterias do estádio Anacleto Campanella, tá? Os pontos de troca ainda amanhã você confere no site do São Caetano, adsãocaetano.com.br. Seguindo, River e Estanciano, o Ipiranga enfrenta o Rio Branco e tem Central e Lajeadense, os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Simbora! O que a gente fala agora, Marcos? Olha, a gente pode falar sobre os próximos jogos do Sub-20? Pode ser, você então, que manda beleza. no programa. Então põe no ar aí, ó. Põe Campeonato Paulista Sub-20, o Santo André que conseguiu uma goleada na última rodada, né? Também joga nesta, claro. Enfrenta o Cotia ali. Antes, São Bento e Juventus, São Caetano e São Bernardo, o clássico amanhã. Como eu disse, Santo André e Cotia, Santos e Água Santa, o São Paulo enfrenta o Atlético Sorocaba. O Atlético Sorocaba que apanhou do Santo André por 9-0 na última rodada, só isso. O Audax enfrenta o Grêmio Barueri. E estes são os jogos do grupo que tem os times da nossa região no Campeonato Paulista da Primeira Divisão. E a gente passa também para o Paulistão da Segunda Divisão, que é a divisão em que o São Bernardo tenta o acesso, tenta subir a Série A3. Está complicado, né? Deu uma capengada nos últimos jogos aí. Tabela pra gente também, Marcos. Grêmio Prudente e São Carlos, amanhã e no domingão. Lemense e Fernandópolis, Inter de Bebedouro e Esporte Clube São Bernardo. Esporte Clube São Bernardo perdeu as últimas 2 partidas. A pior derrota foi contra o Noroeste, em casa. Então tem de começar a vencer, já estamos no retorno desta fase. Tem de começar a vencer agora para conseguir a classificação. E a classificação para a fase decisiva e o acesso automático, né? Ficando na primeira ou na segunda posição, já consegue o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Noroeste, Mantiqueira, Jabaquara e Olímpia e também a Cisense e Taboão da Serra são os jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a 4ª divisão do futebol profissional. Depois do intervalo, informações do vôlei, tem Momento Aramaçã e tem informações também da Copa Paulista, amanhã São Bernardo e Ituano no 1º de maio, em instantes. Estamos de volta nesta sexta-feira ao vivaço aqui pela TV+, é o Esporte Mais que destaca o voleibol agora. A Confederação Brasileira de Vôlei já divulgou a tabela em relação à Superliga masculina e feminina. No masculino não teremos times da nossa região, tanto o Santo André como a equipe de São Bernardo vão disputar a Superliga B. Já no feminino, a região vai ser representada por 2 equipes, São Bernardo e São Caetano. São Caetano vai estrear no dia 3 de novembro contra a Praia Clube, time da Baixada. Já a equipe de São Bernardo, dirigida, né, comandada pelo capitão William Carvalho, eterno capitão da geração de prata, que jogou por muito tempo em Santo André, entre outras equipes, né? Oi. O Praia Clube é de Uberlândia, tá? Quem te perguntou alguma coisa? Desculpa te corrigir no ar. Quem te perguntou alguma coisa? Eu sei que é sexta-feira, você quer ir embora, mas... Faz o seguinte, Jimmy. Ô, Jimmy, corta o microfone do Marcos aí, ele não entra mais hoje. Praia Clube, como eu disse, que é de Uberlândia, tá? E São Bernardo, como eu estava dizendo aqui, o Marcos interrompeu, que é comandada pelo William Carvalho, eterno capitão da geração de prata e fez muito pelo voleibol de Santo André e do Brasil, claro. Vai estrear dia 14 diante do SESI na capital. O SESI é da capital também, Marcos? O SESI é de SESI, tá né? de brincadeira, do município meu. de SESI, que fica perto ali do coisa ali, entendeu? Momento Aramaçã, com a molecada do Sub-13, Sub-15 e Sub-17 correndo por demais.
molecada correndo por demais nos campos do Clube Atlético Aramaçã. Copa Paulista, vamos com a tabela com todos os jogos de mais esta rodada. Vai aparecer ali 12ª rodada, coloca aí. Isso é coisa do Marcos. Na verdade, a segunda rodada é a segunda rodada da segunda fase. Ok? Eu errei, Léo, você me desculpa, tá? Tá vendo como você errou? Porque é a terceira rodada da segunda fase, Sim, Marcos. sim. Desculpa, Léo, desculpa. O São Bernardo perdeu o primeiro jogo para o Mirassol 5-1, empatou com o Independente de Limeira por 2-2 e agora tem um jogo importante diante do Ituano. Barbarense e Linense, São Bernardo e Ituano às 3 da tarde no 1º de maio. Quanto é importante? Este vai ser o segundo jogo do São Bernardo dentro de casa. Vai ter apenas mais um nesta fase para tentar a colocação necessária para seguir em frente. No momento, é o último colocado do seu grupo. Então, São Bernardo precisa vencer amanhã de qualquer jeito. Paulista e Penapolense, Rio Branco e Nacional, Audax e São Bento e Mirassol Independente completam a rodada deste final de semana. Ainda falando do São Bernardo, Jean Carlos, que é o artilheiro do time na competição, fala aí sobre a torcida, que, claro, pegou no pé do Bernô nos últimos 2 jogos. A gente pede tranquilidade, né? Que às vezes a gente tem tomado gol muito cedo, né? A gente estava bem, a gente estava sem tomar gol, mas dos 2 últimos jogos a gente começou a tomar gol muito cedo. E é importante sim, a torcida tá apoiando. Sem criticar é normal, mas tem que saber a hora de criticar, né? Porque a gente tá ali, a gente tá tentando fazer o melhor. E é importante sim a torcida, e nesse jogo vai ser mais importante ainda. Tá aí o Jean Carlos, boa sorte ao Wilson Júnior, boa sorte ao elenco do Bernô amanhã diante do Ituano no estádio 1º de maio. Parabéns! Parabéns Alex Nascimento do bairro Baeta Neves em São Bernardo e parabéns também Rubens Sidney, que é de Diadema. A produção entrará em contato com vocês, porque vocês faturaram convites para almoçar no La Gábia, lugar que Marcos Antônio Gonçalves não vai nunca mais, para aprender a não ficar corrigindo as pessoas no Léo, ar. é que eu não ia ter outra chance, entendeu? Não, o senhor tinha não um ia VT, ter outro break. tinha um VT no programa. Não, Um ótimo não, final não. de semana a você. Vou conversar com o Marcos Antônio Gonçalves Júnior. Segunda-feira, não sei se ele volta. Até mais, tchau. Thursday, I don't care about you, it's Friday.